Último dia de férias para os jogadores do Cruzeiro. Conta pra gente, Rubens Júnior. Bom dia. Um abraço, bom dia, bom domingão a todos. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Tiro de Meta da Itatiaia. Um espetacular domingo a todos. Domingo de último dia de férias dos jogadores do Cruzeiro. A reapresentação tá marcada para amanhã na Toca da Raposa. Semana de exames, de também processos físicos, até o técnico Arthur Jorge, que vem participando nesse período parado para a Copa, de várias movimentações que o clube vem fazendo no mercado. O Cruzeiro tem amanhã na reapresentação, a Toca passou também por um período de reformas, como já tem esse processo desde que teve a SAF adquirida pelo Pedro Lourenço, e exames físicos, exames médicos serão feitos nos jogadores. A cara nova será o Rojas, atleta que vem do Racing, jovem, 28 anos, chega para a lateral esquerda, que pode ter a despedida do Kaique, muito próximo de acerto com o Como da Itália. E eu digo sobre essa semana ser muito importante, porque o Cruzeiro vai resolver várias situações. Uma delas, do lateral direito, o William, também do volante Wallace. O Wallace, conversei com representantes do jogador, ele estará na reapresentação nesta segunda. Várias situações do Cruzeiro estão sendo resolvidas. A diretoria tem calma, já que a janela de transferência será aberta apenas no dia 20 de julho. O Cruzeiro pretende, dentro da sua intertemporada, realizar 2 amistosos. Ainda tem conversas adiantadas com o Grêmio e teria outro clube que também disputa a Série A do Brasil para fazer, toda essa movimentação, para ter um ritmo de jogo adequado também. Isso porque a equipe volta a campo apenas no dia 22 de julho, jogo contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Muita gente, na expectativa também para a bola rolar para a Copa Libertadores, mas apenas no dia 12 de agosto. E será um período importante onde ainda a equipe está no mercado em busca de contratações. A janela será aberta apenas no dia 20 de julho, mas o Cruzeiro pretende fazer 2 amistosos nesse período, que é fundamental também, já que o técnico Arthur Jorge chegou já com o carro andando, Romano? Teve bons resultados, mas foi logo após o Campeonato Mineiro e com muitas decisões no mês de abril e também no mês de maio. É aquela situação, o próprio Rubens disse aí, Vini, o Cruzeiro teve o seu treinador consertando o carro com ele em andamento. Agora ele vai ter tempo até de colocar mais ideias que ele tem, visando as partes decisivas aí, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, né? Ele pegou um carro capengando, Porque o trabalho do Tite foi bem ruim, e mesmo em movimento ele deixou um carro bem arrumadinho, para não colocar nenhum defeito. Mas, Romano, eu acho que a maioria dos clubes gostaria de ter essa pausa, só que pro Cruzeiro, se tivesse que escolher, eu acho que era melhor continuar, pra aproveitar o embalo. O Cruzeiro tava num momento muito bom, iria pegar o Flamengo naquele momento ali na Libertadores. Eu acho que o Flamengo é favorito por conta da questão técnica do elenco, mas o Cruzeiro encara de igual para igual o Flamengo, e aí, naquele momento, acho que seria melhor pro Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Mas, de qualquer forma, agora não tem como ficar lamentando, parou, e o Cruzeiro tem que aproveitar ao máximo esse momento também. Já que parou, é recuperar a parte física dos atletas, é o Arthur Jorge conseguir implementar ainda mais as suas ideias com calma, com tempo. Então, vai favorecer o técnico, que é bom, porque ele vai ter tempo para trabalhar. E o Arthur Jorge, a gente sabe da qualidade dele. E até porque, por exemplo, o Cruzeiro teve uma mudança, O Cruzeiro teve a saída do Kaique, a chegada de um lateral diferente. E aí, para poder encaixar também naquilo que quer o treinador, Isso é importante, Porque o Rojas chega para suprir uma ausência importante. O Kaique tá deixando o Cruzeiro e vinha sendo um dos principais jogadores e um dos melhores laterais do país. O Rojas vai ter que assumir essa bronca, tem qualidade, acho que o Cruzeiro foi bem no mercado, fez uma reposição também de um cara que é de alto nível. Mas esse é um período importantíssimo para ele se ambientar e poder se adaptar também às ideias do Arthur Jorge. É verdade, eu concordo com você. Agora, já que a gente está falando aí, chegada do Rojas, saída do Kaique e as movimentações de bastidores do Cruzeiro, Rubens.
Pois é, Romano, sobre chegadas e despedidas, o Cruzeiro tem o Rojas, né, como a cara nova para segunda-feira na Toca da Raposa, algumas despedidas como do Cauã Prats, né, que tá indo pro Borussia Dortmund da Alemanha, tem também o próprio Kaique, muito próximo de ter o seu acerto concretizado com o Como da Itália e vai em outras vias resolvendo algumas situações. Por exemplo, hoje eu conversei com o empresário do Wallace. O Wallace estará na reapresentação na segunda-feira. O Cruzeiro pretende o quanto antes já resolver a situação do atleta e que tem um custo alto também para o clube. Se será reintegrado, se o Cruzeiro empresta para alguma outra equipe, pagando boa parte do salário, que não é barato, do Wallace. Também tem o próprio William, que terá o seu futuro definido na próxima semana, tem o contrato com o Cruzeiro até o final da temporada de 2026 e ainda, né, tem recebido muitas ofertas. Então, uma semana muito importante na Toca da Raposa, Romano. Eu tava aqui pensando o seguinte, o que o Cruzeiro vai fazer com o Wallace? É pra eu responder essa? Ô Romano, tá ruim pra todo mundo essa história. Tá ruim pro jogador que não tá atuando, e aí você vai perdendo valor de mercado, você não tá sendo visto. Tá ruim pro Cruzeiro porque tem que pagar o salário muito alto pra quem não contribui em campo. Então acho que tem que ser uma conversa madura e seria bom pros dois lados uma saída. Ah, mas o Wallace não aceita reduzir o salário. Tá no direito dele. Eu acho que nenhum outro clube vai querer pagar o que ele ganha no Cruzeiro porque ele tá em baixa, mas se ele quer se mostrar ainda pro futebol, que é capaz, de que pode render, acho que ele vai ter que abrir mão dos valores que ele ganha no Cruzeiro. Eu acho improvável um retorno dele no Cruzeiro, uma reviravolta, ele jogando em alto nível, ou mesmo sendo reintegrado, eu acho muito difícil. Até porque, pelo jeito, ele não se encaixou naquilo que pede o treinador, né? E o torcedor também não morre de amores por ele, pelo contrário. Eu acho que o torcedor não morreu de amores, mas criou uma expectativa com a chegada dele, né? Quando foi anunciada a contratação, e não era pra menos. O Wallace, eu posso dizer que já foi um grande jogador, mas ele chegou realmente com muito cartaz. Mas é uma grande decepção, uma das maiores decepções dos últimos anos no Cruzeiro. Assim como a gente bate no Atlético, quando o Rafael Menin e o Rubens Menin falaram de 4 Hulks, a gente bate, eu não vou nem falar, gente, eu bato na diretoria do Cruzeiro pelo que a diretoria do Cruzeiro vendeu. Vamos voltar no início deste ano, quando o Cruzeiro apresenta Bruno Spindel e Tite. A conversa era, vamos entrar em todas as competições para brigar pelo título, respeitou o Campeonato Mineiro, brigou pelo título, falou que ia ganhar, que ia em busca do título do Campeonato Brasileiro, que não ia entrar com o pé mole em nenhuma competição. E aí quando você vende o melhor lateral esquerdo do país no meio da temporada, eu não sou contra a venda do Kaique, entenda. Mas quando você faz isso no meio da temporada, não venha me dizer que isso não é um problema. Gente, se o Cruzeiro contrata, sei lá, o melhor lateral esquerdo disponível hoje, ainda assim seria um problema, porque a gente não sabe como um jogador chega e encaixa no time. Já tem esse. Cara, beleza, você fica um pouco mais tranquilo e corretamente, mas ainda assim seria um problema, porque você trocar o pneu do carro com ele em movimento é um problema, naturalmente. E aí quando você traz o Rojas, que é um grande jogador, experiente, conhece as competições e tudo mais, jogador de seleção argentina, mas que o próprio jogador fala, eu sou um jogador de qualidades ofensivas, isso já levanta um ponto, porque, mais uma vez, o problema do Cruzeiro no primeiro semestre não foi o ataque, necessariamente. Tiveram alguns problemas ofensivos, mas o maior problema do Cruzeiro no primeiro semestre foi a defesa. E um dos poucos bons elos dessa defesa do Cruzeiro era o Kaique. E agora você abre mão, porque na direita você tem o Fagner que joga 50% dos jogos. O William e Cauã não deu pra contar com firmeza. Qual que é o pior na defesa, né? Entendeu? Fabrício Bruno oscilou, tanto que não foi pra Copa. O Vidalba machucou e oscilou. João Marcelo ainda é uma incógnita. O Jonathan também em alguns momentos foi abaixo. É excelente jogador. Então, cara,
esse, pra mim, era o setor onde o Cruzeiro deveria ter mexido menos. Mas responde o Robson ali, ó. Robson falou, o problema é que o torcedor acha que o dinheiro é infinito. Não é assim, o Cruzeiro está se reestruturando. Não é dinheiro infinito, não tem nada a ver com isso. Você pode manter um jogador, não tem problema negociar o Kaique no final do ano. Vai perder valor de mercado, vai não sei o quê. Cara, é o projeto que vocês venderam. Se o Cruzeiro entra para essa temporada falando, não, a gente vai ter que fazer um pouco de controle aqui, porque ano passado gastamos demais, não sei o quê, controle aqui, controle ali, beleza, ninguém ia estar cobrando aqui, porque o Cruzeiro ia ter anunciado isso. Agora, quando você entra na temporada falando que você vai disputar tudo, então você não espera perder titulares, e principalmente um tão importante quanto o Kaique. Isso é muito problemático, eu vejo. E eu acho que hoje o Cruzeiro tem que ir no mercado e buscar outro lateral esquerdo, porque vai perder o Cauã Prats daqui a alguns meses. E aí vai ficar com Rojas e Vidalba improvisado, Cauã Moraes improvisado? Eu não vejo como uma boa opção. Cara, vou te falar uma coisa, o Cruzeiro hoje precisa dar vazão a esse elenco, tá? Isso é urgente e tá me assustando o tempo que já passou, desde que a Copa tá aí, desde que o campeonato tá paralisado, e que o Cruzeiro não deu vazão para alguns nomes. O Chico da Costa ainda está aí. O Wanderson, que é uma interrogação, falava-se que poderia sair, ainda está aí. O próprio William, que pode ser negociado, até hoje nada. O Wallace é o mais bizarro de todos, porque o Wallace já deveria ter chegado para esse período de paralisação com o novo clube e não chegou. Então, assim, vai se criando um contexto muito ruim. E isso com certeza atrapalha nas chegadas, porque o Cruzeiro precisa aliviar essa folha para outros jogadores chegarem. E o Cruzeiro precisa hoje no mercado, se confirmar da saída do Kaique, de um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante, para substituir o Caio Jorge quando ele está fora, pelo menos mais um ponta, de um volante camisa 5. Se mantiver os 4 da zaga, eu considero que não precisa de zagueiro. Mas pelo menos essas 5 peças eu considero muito necessário agora, se o projeto for mantido. Se o projeto continua sendo, vamos brigar pelos títulos. Então, cara, me assusta a janela do Cruzeiro até aqui. E o Flamengo, os times do Leonardo Jardim já demonstraram, quando o Leonardo Jardim era treinador do Cruzeiro, todo mundo vai se lembrar, os principais jogos em que o Cruzeiro tinha dificuldade era contra adversários que saíam pra jogar, sim, que vinham e batiam de frente. O Corinthians ganhou do Cruzeiro aqui no Mineirão, não foi se retrancando, foi jogando lá atrás, era pegando contra-ataque, era se lançando pro ataque. Sim. Um time que vai com a proposta de só defender contra esse Flamengo, cara, a gente já sabe o resultado. É um risco muito alto e assim, o Cruzeiro ir pra um jogo desse sem um primeiro volante de fato, não só é risco... porque o Romero tá suspenso. Pelo nível alto que se tem, mas também pela proposta de jogo do Flamengo. O Flamengo é um time que bombardeia os adversários, né? Você não ter um volante que vai proteger a área, até pelo que a gente já viu do Cruzeiro em outras partidas na temporada, é um risco muito, muito, muito alto. Não é querendo ser chato, não, mas por que seria importante arrumar um camisa 5? Aí eu tô falando, é artigo de luxo pra um jogo só. Mas pensa comigo, o Flamengo tem Jorginho, que é alto pra cacete. Você tem os 2 zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, pode colocar qualquer outro dessas listas. Até o Danilo mesmo, quando cacete. Joga, chega bem, fez o gol de cabeça. Danilo chega bem de cabeça. O Pedro é do caralho. E o Lucas Romero, cara, ele é um volante que eu adoro o Lucas Romero, sou um dos maiores defensores do Lucas Romero, é um cara que sempre subiu, né? Mas o Lucas Romero tem 1,60m, 1,65m. Cara, o Lucas Romero é desse tamanhozinho. Cruzeiro precisando de um goleiro reserva e seguro. Esse Vozinha aí não seria uma boa? Está livre e deve ser bem barato. Henrique, obrigado pela pergunta. Grande goleiro Vozinha, hein? Por que não goleiro Vozinha no Cruzeiro? Eu acho que todo mundo pensou isso na hora que falou, o cara tá ficando sem clube. A gente tem o Matheus Cunha, por que não, né? Mas enfim, Vozinha foi um dos grandes, né, personagens da primeira rodada da Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde, já é um atleta experiente, né, um goleiro de 40 anos, e eu tava até vendo, assim, alguns dados, algumas estatísticas dele, sim. Cara, a carreira do Vozinha, ela é interessante, assim, é um cara que não teve muita atenção ali nos principais centros do futebol mundial, mas quando você pega para olhar a ficha corrida do cidadão, ele começou a carreira profissional lá em 2008 no Batuque de Cabo Verde, depois em 2012 foi jogar no futebol de Angola, depois passou ali pela Moldávia, na temporada 2016 ele chegou ao Gil Vicente de Portugal e depois foi defender o AEL Limassol, que é um time do Chipre. Ele jogou por lá, inclusive,
5 temporadas, depois foi jogar no Trenčín, que é um clube da Eslováquia, fez 2 temporadas por lá, e aí de 2024 até agora defendeu o Chaves de Portugal. Na última temporada ele começou titular, depois no final da época virou alternativa, virou goleiro reserva. A partida dele contra a Espanha foi muito boa, e eu tava até me atentando assim, pô, quando que eu vi a primeira vez assim, né, que eu lembro de ter prestado atenção no goleiro Vozinha? Foi no jogo da Copa Africana de 2 anos atrás, 2024, e é um jogo que o Vozinha catou muito bem, assim, foi um 0-0 Cabo Verde e África do Sul, sim, eu gosto desse tipo de jogo, e aí foi um jogo da hora, assim, de mata-mata e tal, e foi para os pênaltis, e acabou que o goleiro que se destacou, talvez vocês lembrem disso, foi o Rowan Williams, o goleiro da África do Sul. Por quê? Porque ele pegou 4 pênaltis na disputa por pênaltis. Ele catou 4 pênaltis e o Vozinha pegou 1 até. A África do Sul errou, acho que chutou na trave. Eu lembro que foi uma disputa bem equilibrada, assim. O Cabo Verde perdeu para a África do Sul na oportunidade, mas foi quando eu falei, pô, esse goleiro aqui, que nome é esse? Vozinha e tal. E aí o Vozinha seguiu aí a vida dele lá. Ele, na época jogava na Eslováquia, né? Depois 2 temporadas no futebol português. Velho, para quem tem Matheus Cunha como opção, assim, até pela resenha, eu não vou dizer que seria um absurdo, tá? E a carreira do Vozinha não é de ser um piruzeiro, goleiro de... Mas, assim, a gente não pode emocionar também com, pô, um jogo de Copa do Mundo que o cara foi bem. Calma, né, porra? Calma. Sem ilusões também. Acho que o Cruzeiro podia tentar olhar para goleiros aqui que estejam mais acessíveis e que certamente serão menos assediados, porque depois de fazer aparecer bem na Copa do Mundo ali, né? Se Cabo Verde fizer uma campanha legal, pô, todo mundo vai querer esse maluco, velho. Vão aparecer propostas ali de clubes europeus e tudo mais. Eu acho que talvez seria até digamos assim, um caminho mais simples para o jogador, né? Fala português, obviamente. Cabo Verde é um país de língua lusófona, mas não sei se seria assim, um nome tão viável para clubes brasileiros, tá? Eu acho que aparecendo uma boa oportunidade ali, é mais provável que ele fique em Portugal ou em algum outro clube da Europa mesmo, tá? Mas agora, comparado ao nosso, né, eu não consigo dizer assim, ruim. Seria uma grande resenha. Já pensou o goleiro Vozinha no Cruzeiro ali, tipo, 40 anos, chegando assim, um cabo-verdiano? Seria um negócio interessante. Eu confesso que ia me divertir um pouco, assim, ia querer tirar uma foto com o goleiro Vozinha para ter para recordação do homem que parou a Espanha. Fala pessoal, muito bom dia. Fechamos aqui mais um vídeo. Muito obrigado aí, você que chegou até aqui. Peça o seu like, tá, para dar aquela força pro canal. Deixa o like, tá bom? Deixa o like, é muito importante pra gente, ajuda demais. E seja bem-vindo para quem está chegando agora. Fica o meu convite, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação também. E deixa o seu like, é muito importante, peço a vocês o like, ajuda demais a gente aí a continuar trazendo para vocês sempre notícia em primeira mão do Cruzeiro, tá bom? Fique à vontade para deixar sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês ajuda demais o canal. Fique à vontade também, convido vocês a estarem olhando aí o canal para estarem conhecendo melhor. Vocês vão curtir o canal, é bem interessante, traz só notícia do Cruzeiro todos os dias, de domingo a domingo para vocês. Então fique à vontade aí para estar compartilhando esse vídeo com os amigos que curtem também o Cruzeiro, tá? O YouTube ele indica para pessoas que curtem o Cruzeiro e vocês também podem estar compartilhando para ajudar aí essa corrente, para ajudar o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui no canal, espero que vocês permaneçam aí com a gente com a sua inscrição. Tamo junto, ficaremos atentos às notícias lá fora, qualquer novidade a gente volta e traz aqui pro canal para sempre estar aí informando vocês em primeira mão, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!